E a relação do ESG é a seguinte: vamos chamar de um atalho. Na verdade, a gente tem um espectro muito amplo e muito particular, contextual, de futuros possíveis e de futuros que a gente deseja endereçar. Cada contexto vai ter as suas necessidades, né? Já se falava há bastante tempo no mercado em RSI, Socially Responsible Investments. Né? Então, o investimento sustentável já era falado dentro do mercado financeiro. Aí, a gente tem, em 98, o lançamento de um livro que cunha o termo Triple Bottom Line, que se referia a People, Planet and Profit. Já entendendo que, além do lucro, existia uma necessidade de se pensar planeta e se pensar as pessoas no contexto, né? E aí, em 2005, eles fazem uma conferência que se chama Who Cares Wins, então quem se importa ganha, e aí o ESG é cunhado. Então vem desde 2005 essa discussão, e aí ela ganha muita força em 2019. A ONU lança a Agenda 2030, onde ela traz as ODS, né? Então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao mesmo tempo, o mundo é assolado por uma pandemia, e aí a necessidade dos investimentos ESG se tornam mais latentes como um dos objetivos globais. Então, a gente tem futuros contextuais e futuros globais. E por isso que eu estou chamando de atalho o ESG, né? Porque ele não é a única coisa que tem que ser abordada, mas ele são futuros globais que têm que ser trabalhados. E aí ele trabalha em 3 esferas. Environmental, então a esfera ambiental. E para essa esfera, a gente mais ou menos já tem indexadores, né? A gente tem o Acordo de Paris, a gente tem neutralização ou redução de carbono, então as empresas mais ou menos sabem para onde tem que ir. A gente tem o social, que é um mundo que está sendo navegado, e ele é um mundo onde o corporativo encontra o mundo, encontra o social, encontram as realidades, as diferentes desigualdades, né, as inequidades que a gente tem que combater, que não passam mais desapercebidas pelo mundo corporativo. E o último deles, que é governance. E aí eu trago para vocês, que vendo que vocês são de RH, educadores, de uma faculdade, de uma tradição de administração, porque eu digo com alguma certeza de quem está trabalhando muito isso, ninguém faz a menor ideia do que fazer com governance. A verdade é que o que antigamente a gente delegaria ao RH, hoje se entende como uma política muito mais ampla das empresas. E se entende que a forma como a gente está fazendo gestão não está sendo suficiente. A gente tem depressão é a maior causa de morte não natural que a gente tem no mundo. Dentro de depressão, o maior gerador de depressão é o burnout nas empresas. Isso quer dizer que a gente não está falando de fenômenos individuais e de pessoas que têm problemas e fazem mimimi e são frágeis para o ambiente corporativo. A gente está falando de um sistema que não funciona, de uma governança corporativa que não funciona e acaba quebrando as suas pessoas. E ao quebrar as suas pessoas, quebra o seu negócio. Então, a ideia de que a gente tem que trabalhar o planeta, que a gente tem que trabalhar as condições sociais, que a gente tem que trabalhar formas de gestão e governança que nos permitam respirar, é uma ideia que vem se tornando relevante e é uma ideia que vislumbra ou necessita ou entende a urgência de um futuro que seja construído agora. Porque essa é a questão, né?
o futuro ele tem diferentes espectros, e quando a gente fala de inteligência artificial, marketing, escambau, esse é um futuro a longo prazo. A gente tem um futuro a médio prazo, 2030 está aí, é o marco da ONU para a gente ou vencer o aquecimento global, ou não vencer e ter que viver um outro colapso ainda maior do que a gente está vivendo agora, com o Covid-19. E aí a gente tem um futuro de urgência, e eu trago para vocês essa provocação, porque o meu entendimento e o que eu tenho trabalhado é que entre as tantas urgências do Brasil, econômicas, sanitárias, de vacina, existe uma urgência de saúde mental, em todos os âmbitos. E a gente tem que falar disso no trabalho. A gente tem que falar que a gente não aguenta mais ficar trancado em casa, que faz 1 ano e meio que a gente não sai de casa, que eu não aguento mais ver meu prato sujo, e que o meu óculos está quebrado, e a minha mãe falou para não entrar na reunião de óculos quebrado porque o durex está colado. Porque é assim que tá todo mundo, meu durex colado aqui para vocês. Estamos todos. Então a gente tem que falar sobre isso. E aí eu acho que eu fecho o ciclo do inspirar e expirar para vocês. Um pouco de como se conectam a necessidade de uma alfabetização de futuros que vá além de um planejamento estratégico de longo prazo, vamos chamar um foresight, um cenário nesse sentido, com esses indexadores que vêm do mercado financeiro e que muito positivamente estão impactando o mundo, e pensando também qual é a realidade brasileira e quais são as nossas urgências, qual é o nosso futuro urgente. Enfim, isso é um pouco de mim, e agora abro para ouvir de vocês.